Bom, amigos, com essa mensagem nós encerramos o capítulo 20. Capítulo 20 esse que nós comentamos desde o primeiro item que nós examinamos, que o capítulo 20, se eu fosse resumir em uma frase, o capítulo 20 é o capítulo que trata do despertamento espiritual, simbolizado na expressão evangélica, trabalhador da última hora, ou trabalhador da vinha, se a gente quiser utilizar a parábola. Todo o capítulo 20, e não é à toa que esse capítulo vem depois do capítulo 18, por exemplo, que fala do chamado. Como a gente falou, nem sempre quem é chamado já despertou. Muitos são chamados e não despertam, porque o despertamento é experiência pessoal, subjetiva. O chamado são as experiências que o mundo material nos oferece para refletir, para entrar em contato, para acessar a dimensão espiritual. Swami Satya Sai Baba, o notável paranormal indiano, tem uma parábola muito conhecida que ele repetia muito, na qual ele falava sobre o despertamento espiritual simbolizado através de pedras específicas. Ele dizia que há pedras, há rochas, que estão mergulhadas nas águas abissais mais profundas do oceano. Milhares de anos, dezenas de séculos, e depois de retiradas, ao serem partidas no seu interior, estariam secas e ocas. E outras pedras que no solo da terra recebem uma chuva suave e são mimetizadas de tal forma que quando partimos-las estão impregnadas de líquido, molhadas por dentro. E Sai Baba comparava as pessoas como pedras, dizendo que há pessoas que estão mergulhadas no oceano do conhecimento espiritual e são impermeáveis. E outras que basta uma pouca chuva, uma leve brisa, que despertam. O despertamento espiritual é tratado nesse capítulo, que é uma experiência, portanto, de religiosidade. O chamamento pode ser de religião, que é uma mensagem, é um texto bíblico, é alguém que faz uma conversa com você, é alguém que empresta um livro, é um fenômeno mediúnico, um fenômeno paranormal. Existem diversas maneiras do chamado. Por isso que o capítulo 18 falava muitos dos chamados e poucos escolhidos. Está falando do chamamento. O despertamento não é um movimento da divindade só para com a criatura, mas é um movimento da criatura para com a divindade. Né? Por isso que esse capítulo fala desses trabalhadores da vinha, fala da missão dos espíritas, por isso que é depois do capítulo 17, que fala sobre perfeição moral, porque o capítulo 17 lembra que eu resumi aí transformação moral, reforma íntima, capítulo 17. Por isso que esse capítulo, depois de fé, porque fé é essa experiência inicial do despertamento. Né? Os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e cada vez que eu leio, e cada vez que eu me torno menos ignorante ou menos imaturo, eu percebo uma camada mais profunda, foram muito bem organizados por Kardec, naturalmente que tendo a batuta dos espíritos imortais, que por ele e através dele organizava essa didática, essa pedagogia. Uma coisa importante que a gente vai mencionar aqui, sem me adentrar e sem me alongar muito em detalhes, porque não é o tema, senão a gente passaria aqui a noite toda falando sobre isso, é a importância da entidade que se designa sob o pseudônimo O Espírito de Verdade na codificação. Ela aparece poucas vezes. Eu não vou entrar em considerações aqui muito grandes, porque eu já fiz, inclusive, alguns comentários sobre ela aqui. Não vou voltar ao assunto, porque seria outro tema. Mas a entidade Espírito de Verdade, em que pese as polêmicas e a divisão que os espíritas experimentam, porque uns preferem uma interpretação sobre essa entidade, outros preferem outra. Há alguns que acreditam que se trata de um vulto específico, outros que é uma falange específica. Eu não vou entrar na polêmica, eu já vou automaticamente considerar essa entidade dentro daquilo que a gente sabe como sendo consensual, universal. Essa entidade é a que coordena a equipe espiritual que organizou a codificação. Essa entidade é a única que Kardec não se relacionava com ela em igualdade de condições. Todas as outras, desde São Luís, que era o presidente da Sociedade Espírita de Paris no mundo espiritual, a Joana d'Arc, um dos guias espirituais da França, a Benjamin Franklin, que também confabulava com Allan Kardec, que é o guia espiritual dos Estados Unidos, até Hahnemann, São Vicente de Paulo, Fénelon, Lázaro, Kardec corrigiu Lázaro mais de uma vez na Revista Espírita. Ó, sua mensagem mediúnica aqui, tem um erro aqui. E Lázaro volta do mundo espiritual e diz, realmente, você tem razão.
Ele lidava com igualdade de condição. A única que ele não tinha essa horizontalidade é essa entidade do Espírito de verdade. Pessoalmente, acredito que se trata do Cristo e tenho elementos muito fortes para defender, como também outros autores consagrados do movimento espírita que defendem a ideia de que era o Cristo sob esse pseudônimo. Aliás, a gente pode dizer até que a mensagem do Espírito de Verdade do capítulo 6 foi assinada com o nome Jesus de Nazaré, mas o próprio Kardec que mudou, por pudor. Essa mensagem na íntegra está no Livro dos Médiuns, no capítulo Dissertações Espíritas, mas eu não vou entrar nessa polêmica porque há espíritas que não concordam e não tem importância. Não importa o nome, se realmente foi o Cristo ou não. Se houvesse outro momento aqui para a gente examinar mais profundamente, eu ia colocar todos os elementos graças aos quais me faz entender que se trata do próprio Jesus assessorando esse movimento, como Jesus assessorou o movimento católico, como Jesus esteve no catolicismo guiando Francisco de Assis na Idade Média. Né? Então, mas o que é importante notar aqui, a superioridade desse espírito é tão notável que as mensagens dele normalmente são assim, curtas. 2 parágrafos, 3 parágrafos. Lembre que Kardec disse em O Livro dos Médiuns que quanto maior a evolução do espírito, maior o poder de síntese. O espírito diz muito em poucas palavras. Né? Quanto mais o espírito é inferior, mais ele fala. Por isso que eu falo demais aqui. Né? É a inferioridade. Então, quanto mais o espírito é inferior, mais ele tem uma linguagem empolada. Né? A gente pega uma frase de Joana, uma frase dela dá um seminário inteiro. Então, e a gente vê essa capacidade de economia que esse espírito tem de dizer muito em poucas palavras. Essa mensagem é irretocável. Eu vou dizer mais, e aqui é opinião pessoal. Toda vez que o Espírito de Verdade se manifesta no Evangelho segundo o Espiritismo, ele sintetiza e resume todos os capítulos anteriores. Isso eu nunca vi em lugar nenhum. Sou eu, Flávio, que penso dessa forma. Quando a gente examinou no capítulo 6, o Cristo Consolador, o advento do Espírito de Verdade, que há uma série de comunicações dessa entidade, ele resume todos os 5 capítulos antes. Porque, lembremos, primeiro capítulo, vim destruir a lei. Segundo capítulo, meu reino não é desse mundo. Terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do Pai. 4 capítulos sobre reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. 5º capítulo, bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que sofrem. O 6º capítulo, Cristo Consolador, o Espírito de Verdade dá uma comunicação que fala sobre aflição, sobre sofrimento, fala sobre a lógica da reencarnação, fala sobre o reino do outro mundo, ou seja, a imortalidade da alma, fala sobre o Espiritismo como essa síntese da lei antiga. Ele aborda todos os temas. Aqui não é diferente. Do capítulo 6 ao capítulo 20, essa mensagem resume os elementos principais dos capítulos anteriores. Aqui ele fala, essa mensagem ele traça coisas muito interessantes. Por exemplo, ele fala toda hora de humildade. Humildade nos relacionamentos. É o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele fala da pureza de coração e da boa intenção do obreiro do Senhor, que é o capítulo da pureza de coração, capítulo 8º. Ele fala da mansuetude, impor silêncio às discórdias. Isso é, não se melindrar, não se agredir, não entrar na cólera. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, capítulo 9. Ele fala da misericórdia, da necessidade do perdão, capítulo 10. Lógico que tudo isso tem a ver com amor ao próximo, capítulo 11. Capítulo 12, amar os inimigos. Quando ele fala sobre ter buscado as recompensas da terra, não merecendo as recompensas do céu, ele está falando no capítulo 13, a mão esquerda e a mão direita. Aquele que faz a obra querendo ter evidência já recebeu a recompensa na terra. E assim a gente vai ver todos os capítulos aqui nessa mensagem num poder de síntese impressionante. Não é à toa que é a mensagem que fala sobre os trabalhadores do bem. Os trabalhadores do cristianismo, o trabalhador do amor, os servidores da causa, os missionários. Quando a gente fala em missionário, não é só a pessoa, o espírito evoluído, não. Todo aquele que já despertou para a tarefa espiritual. E todo aquele que despertou para a tarefa espiritual é um servidor do Cristo. Olha, no espiritismo, não entenda o Cristo como sendo apenas dentro dos segmentos religiosos cristãos. Se você é budista e você é um trabalhador do bem, você está servindo ao Cristo. Porque por detrás de todos esses segmentos, a figura dele paira acima. Porque Buda é o empregado dele. Então, o budismo é um aspecto do pensamento dele.
Jesus, dentro da doutrina espírita, é muito mais grandioso do que apenas uma mensagem ocidental, católico-judaica. Jesus no espiritismo é espírito puro. Se é espírito puro, como diz Haroldo Dutra Dias, ele costuma brincar, Einstein aprende matemática com Jesus. Max Planck, Bohr, os grandes teóricos da física aprendem com ele, porque ele domina tudo. O espírito puro, ele domina tudo intelectualmente e moralmente. Então esqueça Jesus como sendo aquele homem de barba, nazareno, profeta, porque aquilo é só parte da história. Então, é importante a gente entender isso, né? A gente entender isso, que por detrás de todos esses trabalhadores do bem, ele mesmo diz, quando ele diz, eu tenho ovelhas que não são desse rebanho, ele está dizendo o quê? Aqueles que aderem a outros sistemas filosóficos e religiosos, a origem está nele, o DNA é dele. Quem leu A Caminho da Luz vê esse movimento. Por detrás de todos os movimentos que fomentam o progresso, ele estava abençoando. E todos os grandes missionários que vieram à Terra para promover o progresso, para promover o bem, para passar uma mensagem de espiritualidade, pediu a bênção dele. Pediu a autorização dele. Porque ele é o zênite, o nadir, o alfa e o ômega das aspirações do planeta. Né? Então é interessante a gente pensar nisso para a gente entender o que é que o Espírito de Verdade está falando aqui com os obreiros do Senhor. Ou seja, aquele que despertou na vinha da parábola, aquele que já entendeu a sua necessidade de espiritualização, a começar de si mesmo, porque o missionário, um dos sintomas do missionário que está em erro, é o missionário que está querendo iluminar os outros. O missionário que está querendo iluminar os outros já está perdido. Muito cuidado com eles. Porque o verdadeiro missionário, como não se acha missionário, como não se acredita fazendo algo relevante, a característica da humildade, né? Ele próprio está imbuído de se iluminar, mas o exemplo dele é tão gigantesco que acaba iluminando os outros. Então, porque do contrário a gente tem uma presunção de achar que a gente vai iluminar a vida alheia, né? Que a gente tem poder sobre o querer do outro. Né? Então, interessante a gente pensar nisso. Então, os obreiros do Senhor aqui colocado, estamos diante, portanto, de uma grande síntese do Evangelho, né? Que fala sobre o chamado, mas fala do despertar. Essa experiência subjetiva, singular, psicológica, essa experiência do despertamento de cada um, né? Essa experiência que vai além da religião, né? Que vai além de um credo específico, de um movimento social. É a pessoa que é sensibilizada pela necessidade de crescer, de se melhorar como pessoa, de ser melhor para com o próximo, para consigo mesmo. Então, a gente vê isso em qualquer situação. A gente cita muito aqui Paulo de Tarso, porque o despertamento dele foi ao mesmo tempo que houve chamado. Houve chamado na estrada de Damasco, ele foi tocado, despertado. Nem todo mundo que esteve presencialmente com a figura do Cristo, num fenômeno desse retumbante, conseguiu despertar. Alguns nem notaram, acharam que era alguém sem nenhuma importância. Então é interessante pensar nisso. Mas quando a gente fala de Paulo é porque é um exemplo emblemático. Todos nós somos chamados, todos nós temos um momento. Eu me lembro de uma história muito conhecida de Divaldo Franco, no início da Mansão do Caminho, lá na calçada ainda, quando ele estava organizando os primeiros trabalhos, as primeiras psicografias, uma das grandes trabalhadoras da Mansão do Caminho, uma das grandes dedicadas, já desencarnou, a causa, era uma senhora que morava no bairro Nobre aqui de Salvador, que estava vendo um grande problema doméstico, né? Primeiro, um problema de um conflito conjugal, né? Um casamento muito difícil. Mais tarde, esse casamento piorou por conta do companheiro estar em experiências extraconjugais, o que dilacerou ela com um filho muito pequeno. Mais tarde, a violência doméstica. E um dia, essa senhora, isso nas biografias de Divaldo tem, essa senhora saiu ali, se não me falha a memória, se eu não estou enganado, ali pela região ali do Farol da Barra, né? Saiu com o filho desesperado, pegou uma condução e queria olhar, me parece que queria olhar a praia para relaxar e não queria nem voltar para casa. Tal era o inferno que vivia em casa. Né? E ao estar na sinaleira para atravessar a rua, a criança que, apesar de... A criança que já estava começando a andar, na verdade, já não era criança de colo, né?
largou da mão dela e atravessou a rua correndo, num sinal aberto. Os carros passando e o menininho saiu às pressas. Ela entrou em desespero, saiu também correndo atrás dele. E antes que um carro pudesse alcançar, a criança abaixou, ela pensava em suicídio. O que ela estava acalentando é suicidar. Veja que coisa paradoxal. Pensava em suicídio e estava com medo que a criança morresse no atropelamento, porque pensava em matar a criança e se suicidar. É isso que ela maquinava indo para o mar. E naquele momento, quando um dos carros quase pega e que a criança para, o carro passa pela frente, ela percebe que a criança correu para pegar um papel que estava no chão. Ela então abaixa, pega o papel, a mãe vem às pressas e consegue salvar a criança, pega a criança no braço e sai correndo, porque o sinal estava aberto, sai correndo para o passeio, pálida, trêmula. E quando ela pega o papel, uma mensagem psicografada por Marco Prisco, chamada Em um Minuto. A mensagem era um recorte apenas de um trecho da mensagem. Essas mensagens que tem, recortadas da Federação Espírita Brasileira faz isso, a Leal também faz essas mensagens que às vezes se entregam no centro. E a mensagem dizia assim, o trecho que em recorte dizia assim: num minuto apenas, a tormenta calma, a dor passa, o ausente chega, o dinheiro muda de mão, o amor parte, a vida muda. Ela pegou, começou a chorar. Era a mensagem que ela recebia. Se tornou uma grande trabalhadora do movimento espírita, na Mansão do Caminho, até a desencarnação. Então, veja, esse é um chamado, uma sensibilização, né? Através de um filho e de uma situação, né, quase de tragédia. Então a gente vê nessa situação que a mensagem que o Espírito de verdade está passando para a gente é o seguinte: os obreiros do Senhor, aqueles que estão trabalhando na causa do bem. Né? Desde aqueles trabalhadores da primeira hora aos trabalhadores atual, aqueles que representam de alguma forma, que são integrados, sejam aqueles que estão de volta reencarnados para dar prosseguimento aos trabalhos, sejam aqueles que agora estão se integrando a essa hoste, a essa falange do bem, porque despertou agora, porque foi chamado agora para trabalhar na vinha, porque na 1ª hora foi convocado. É muito difícil a gente saber, a gente pontuar quem é trabalhador da primeira hora ou da última hora, olhando apenas para a pessoa superficialmente. Só cada um fazendo autoanálise para saber. Né? Tem uma mensagem de Joana de Ângeles em Após a Tempestade, o livro Após a Tempestade, no último capítulo, ela faz uma discussão e uma análise dessa mensagem do Espírito de Verdade. Uma mensagem interessantíssima. Se não me falha a memória, o título da mensagem é Os Novos Obreiros do Senhor. Onde ela fala que boa parte de nós, que facilmente se identificou com a proposta espírita, não é cristão por primeira vez. A grande maioria. É por isso que a gente vê os líderes do movimento espírita com aquela postura de sacerdote ou de pastor evangélico. Porque é o ranço do passado. E às vezes um ranço assim que precisa melhorar, né? Porque alguns, né, que estão reproduzindo e que às vezes repetem aqueles equívocos, né, do passado. Então, os obreiros do Senhor, esses que estão servindo, e no serviço se transformam. Porque o serviço é, digamos assim, aquilo que o Espiritismo adiciona como sendo essencial para a mensagem cristã. Eu falei isso num trabalho recente. Todo o Evangelho sintetiza no amor. A mensagem central do Evangelho é no amor. E o amor é, digamos assim, a raiz. É o essencial. Só que como a gente entende o amor do Evangelho e não se torna, por exemplo, reproduzindo essas práticas religiosas de não, eu amo a Deus, me submeto ao ritual e nada mais. Aí o Espiritismo vem e diz assim, sabe qual é o amor vivenciado por Jesus? É aquele que se expressa através de um movimento na ação do bem. Por isso que a caridade é o amor em ação. E como é que a gente exerce a caridade? Pelo serviço. Então o serviço é... Mas quando a gente fala nesse serviço, a gente está falando o seguinte, num conjunto de condutas, benevolência, paciência, tolerância, prática do perdão, que são manifestações desse sentimento. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, como a gente ainda não conquistou totalmente o sentimento do amor cristão, a gente treina esse amor cristão no serviço. Porque o serviço é a ginástica do espírito, o treinamento da tolerância, o treinamento da benevolência, o treinamento
treinamento da filantropia também, do trabalho social, que é uma forma de fortalecer essa musculatura para que um dia a gente internalize esse sentimento. É nesse sentido que a gente entende a mensagem de André Luiz, lá no Mundo Maior, no capítulo quando fala sobre Cipriana, né? A personagem Cipriana. Quando eles fizeram a operação, eu já contei isso aqui, né? Operação magnética num paciente, deu passe, era um processo de obsessão cruel, com sintomas de esquizofrenia para a psiquiatria clássica, deu passe no doente, afastou o obsessor, etc., mas o obsessor continuava ali. Até que em determinado momento o Calderaro diz assim, André, tudo que a gente podia fazer já fez. Os nossos recursos agora já foram colocados, disponibilizados, agora a gente vai chamar alguém que ama. Porque a gente fez por fora. Só que quem ama, chega aqui e resolve. A gente faz. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, então quer dizer que André Luiz e o próprio instrutor Calderaro não amavam? Não tinha amor nenhum? Claro que não. Claro que tinha. Mas que tipo de referência que ele estava dizendo de amor? Aí Cipriana chega. Chega perto dos dois espíritos, os dois espíritos começam a chorar. Um se ajoelha achando que era Maria de Santíssima. O outro diz, mãe do céu, me leva para o seu paraíso, o paraíso que eu... E ela não fala... Aqui para nós, o que ela falou, eu até falo melhor na doutrinação mediúnica. Modéstia à parte, eu falo melhor. Mas não era o que ela falava. Era o que dela se irradiava, a sua autoridade moral. Ou seja, no caso dela, ela já tinha o sentimento. E quando o indivíduo conquista o sentimento, não é mais ficar servindo. A sua vida é um serviço. Aonde ele vai, ele está servindo, porque ele irradia. Ele se torna um serviço. A vida dele se torna um serviço constante. Então eu não preciso parar para servir ao bem. As minhas posturas no dia a dia é um serviço ao bem. A minha vida é um estado de prece o tempo todo. Como eu não consigo ainda, eu treino a caridade para um dia chegar lá. Então, é mais ou menos isso. Os obreiros do Senhor, e aí o Espírito de Verdade toca numa coisa muito importante, sabe o que é? Convivência. Ele vai dizer o seguinte, o trabalho de desenvolvimento do Evangelho exige relacionamentos, exige convivência com os outros trabalhadores. Por isso que ele fala da discórdia, de impor silêncio aos ciúmes, né? De não sacrificar a obra em função de opinião pessoal. Poxa, seria tão bom que o trabalho fosse dessa forma, mas a maioria não concorda comigo. Ah, mas eu acho que eu estou certo. Tudo bem, você está certo. Você pode até ser que você seja a opinião mais adequada, mas se a maioria decidiu por outra forma, renuncie. Abdique em prol do coletivo. Ah, mas o mais correto... se for realmente o mais correto, quando o coletivo amadurecer, o coletivo vai aderir a essa ideia. Porque, do contrário, a gente vai violentar em nome do bem. Kardec vai dizer, o Espiritismo só chegou no século... se o Espiritismo é uma coisa tão maravilhosa, por que não chegou antes? Kardec vai dizer, o Espiritismo chegou no tempo certo, porque se chegasse antes, seria abortado. Ele usa essa expressão. Não seria aceito. Seria diluído. Seria dissolvido. Chegou no momento certo para ser aceito, para ser assimilado. Então, até na verdade, até no bem, a gente tem que ter esse cuidado. Porque senão a gente vê o que é que está acontecendo no meio espírita. Campanha para presidente do centro, para a chapa. Aí o outro ganha, a gente fica, vamos ver agora. Visita os companheiros na casa, nos lares de cada um, para fazer campanha de política, vote na minha chapa, etc. E aí se perde, começa a boicotar, eu quero ver que a outra chapa perca. A gente vê isso. Não é que não possa ter eleições, não é isso, mas se a gente for começar a se igualar um pouco aos movimentos políticos da Terra, a gente está mal. A gente está mal. Quer dizer, a outra chapa ganha e a gente não vai colaborar agora com a outra chapa, porque eu perdi, porque eu não sou presidente? Tem uma amiga minha que diz, olha, na nossa casa a gente excluía esse negócio de presidente. Todo mundo, até porque o presidente tem dois conflitos aí na figura do presidente. Um é que é o presidente, então ele é que manda em tudo, a casa é dele. E outro é o presidente, ele que faz tudo. Então eu não faço não. Tem até um caso que Raul Teixeira conta, né? Um centro que ele foi, que na hora que ele foi fazer a palestra o centro estava fechado. Por quê? Porque Souza, o presidente, não foi. Souza abria o centro, Souza dirigia a mediúnica, Souza que dirigia a palestra, Souza que varria o chão. O presidente é que fazia tudo. Porque também todo mundo colocava a carga em cima dele.
E aí essa minha amiga disse, olha, no meu centro não tem presidente, tem um corpo diretivo. Não que isso vai resolver, porque não é só mudando essa organização que vai resolver. Mas lá na nossa casa tem gente com crise de abstinência, porque não tem um presidente. Veja como o nosso vício pelo poder, entre aspas. Aliás, que poder bobo, né? Aqui para nós. Mas é isso. O que o Espírito de Verdade está falando aí, de outras palavras, é o seguinte. Eu tenho que, como cristão ou como espírita, estabelecer na minha vivência, na causa espírita, estabelecer como importante um treinamento para conviver. Eu acho que, em vez do ESD ter aula de perispírito, deveria ter uma aula de convivência. Porque a pessoa sabe do chakra, sabe do perispírito, mas não consegue conviver com o próximo. Se a pessoa aplica passe diferente dele, já fica de mal. Como se os espíritas devessem se concordar em tudo. Quantos aqui são palestrantes, né, que a gente convive, nem sempre a gente pensa de maneira diferente. Eu faço trabalhos aqui com ela, às vezes a gente pensa de maneira muito diferente. Ela discorda de mim, eu discordo dela, e a gente sai amigo. E isso enriquece. E isso é bom, é saudável. Eu já participei de grupo de estudo que um discordou do outro e ficaram de mal. Porque pensaram diferente a respeito de um ponto doutrinário que nem era um ponto importante. Era um ponto acessório. Então, eu fico pensando que a convivência pressupõe isso, lidar com as diferenças. Porque a diversidade está no plano de Deus. A diversidade. Já pensou? Todo mundo igual? Né? E a convivência pressupõe esse exercício. Porque olha, a mensagem do Evangelho, o coroamento dela é convivência, não é perdão. Muita gente acha que o coroamento do Evangelho é perdão. Mas o perdão foi na cruz. Mas a lição após a cruz, na ressurreição, foi ele voltar para conviver. Porque convivência, na convivência está dentro do perdão. O perdão está dentro da convivência. Agora eu posso perdoar e não conviver. Então, convivência é mais desafiante, porque convivência pressupõe também perdoar as pequenas coisas. As pequenas coisas que nos alfinetam, como diz o Espírito amigo. Tolerar, compreender. E isso também é caridade. Aliás, caridade moral, como diz o Evangelho. Imagine se a gente conviver e não aceitar as discórdias. Como é que seria isso? Então você bota o seu filho para fora de casa quando ele discordar de você. Então não vai ter casamento. Olha, se é para a gente se unir só concordando, não teria casamento na Terra. Então, quer dizer, a gente está entendendo mal essa união entre os obreiros do Senhor, né? Os trabalhadores do bem, né? Que muitas vezes pensam diferente, ou têm aspectos diferentes, ou têm tarefas específicas, né? Mas que se unem em um grande ideal, em um grande todo coletivo. A missão de Divaldo tinha aspectos diferentes e tem da missão de Chico Xavier. Ainda que ambos têm também semelhanças, mas tem aspectos diferentes. Né? A tarefa de Divaldo como orador, até o perfil de personalidade dele, né? Desbravador. A tarefa de Chico, o atendimento, as cartas consoladoras, a psicografia mais dos livros. Tinha diferença. Tinha diferença. E eles tinham abordagens diferentes na aparência, embora semelhantes na essência, o bem ali se manifestava, na forma de lidar com algumas coisas. Como os apóstolos de Jesus tinham. Então, os obreiros do Senhor falam isso. E fala uma coisa mais importante que isso, só para concluir meu comentário. Essa mensagem é tão importante que, se houver necessidade, a gente volta, não tem problema nenhum, a gente volta na próxima semana. O final da mensagem do Espírito de Verdade, ele fala uma coisa muito importante para todos nós, que é o seguinte: há muita gente se perdendo. É obreiro do Senhor, assumiu uma tarefa, seja antes do berço, seja despertou aqui na encarnação, assume uma tarefa do bem, e quando eu falo tarefa do bem, aqueles que estão começando na casa espírita, não fiquem com medo, não. Não é nada para querer sair viajando e evangelizando ninguém, não. Pode ser uma tarefa do bem, eu me despertei para a minha reforma íntima e eu tenho que dar um exemplo na minha casa, na minha família. Isso pode ser um despertar. Não é necessariamente ser santo.
Mas o que é espírito de verdade é que tem gente que despertou para essa necessidade espírita e está se perdendo. Está se perdendo em distrações. Vou utilizar a expressão que é muito cara aos budistas, né? Os budistas dizem o seguinte, que o mundo material nos distrai da verdade. Eles falam assim. Né? Há distrações. Então a vida material, o apego material são todas distrações. Não é ruim, é distração, diverte, distrai a gente. Mas o mundo material distrai para as coisas essenciais do espírito que estão além do mundo material. São invisíveis. Né? Então, o espírito está se perdendo no poder. Aqui para nós. Não estou falando só no poder político, não. Até porque o poder político eu acho tão difícil. Né? Eu vejo isso, alguns espíritas se tornam vereadores, aí vai para deputado. Quando chega a deputado federal, eles incorporam e aí vira chefe de falange do umbral. Porque não consegue se manter humildes e simples. Olha, um Freitas Nobre, marido de Marlene Nobre, é raríssimo. Quando a pessoa vai para o Planalto em Brasília, é muito difícil a pessoa não se contaminar. Um Bezerra de Menezes, um Eurípides Bassanufo, que chegou também a tentar a vida política em Sacramento, é muito difícil se manter daquela forma. Porque é muito deslumbramento. É fácil se perder. Então, eu acho que a essência dessa mensagem é isso. É a convivência, é o desafio da convivência, que é muito desafiante, e, sobretudo, as armadilhas. As armadilhas que existem na atividade. Quem leu Tormentos da Obsessão, de Filomeno de Miranda, vai ver isso. Vai ver espíritas com grande potencial se perdendo em coisas que são supérfluas. Quer ver uma coisa? Mania de perfeição. Meu trabalho tem que ser perfeito. O meu tratamento espiritual, a minha mediúnica, a minha palestra tem que ser perfeita. Senão eu não vou fazer a tarefa. Se você aguardar fazer uma tarefa perfeita, você vai desencarnar, reencarnar e não vai fazer nada. Tem um caso de Tormentos da Obsessão que Filomeno de Miranda narra isso. A pessoa queria fazer um orfanato para abrigar a criança. Mas era tanto perfeccionista. Bezerra de Menezes se comunicava por ela. Que era uma médium de notável faculdade mediúnica. Está com pseudônimo para não ser identificada, porque talvez tenha família encarnada. E foi fazendo tanta coisa, e aí comprava piso, e aí reformava a instituição, aí tinha que estruturar melhor, aí tinha que fazer isso, fazer aquilo, que desencarnou e não botou uma criança naquela instituição, que ela recebeu de doação. Desencarnou com uma consciência de culpa terrível. E a gente vê outros ali, que vão se perdendo assim. Vão se perdendo. Que começam, porque a gente começa muito bem, né, no trabalho espírita. Meu Deus, que coisa maravilhosa, é o centro. As pessoas são todas espíritos evoluídos. Né? Todas são assim. Aí quando vai passando o tempo, vai passando um pouco do tempo assim, a gente vai vendo as coisas, vai se decepcionando, vai desanimando um pouco, né? Vai vendo que não é por aí, que não é tão assim agraciado, né? E aí, ora bem, por quê? Joana diz, né, na mensagem que eu citei aqui, Joana diz, o problema é que vai chegando o tempo que a pessoa quer ser servida. Quer ter modelo. É outro problema, né? Nós, no meio espírita, a gente quer ter modelos. Né? E tem falsas expectativas de perfeição em relação aos outros. Eu vejo muita gente assim. Fulano de tal, me decepcionei e me afastei. Então, você estava no espiritismo por causa de fulano ou por causa da mensagem? E quem diz que fulano é procurador do espiritismo? Ele também está lutando. Ele também está lutando, trabalhando e sofrendo. E se aperfeiçoando. E Joana vai dizer, quase sempre querem ter um modelo, mas não querem ser um modelo para ninguém. Né? Então, esses são os perigos. Né? O perfeccionismo exagerado, as falsas expectativas de perfeição, né? O olhar pessimista. É muito difícil o trabalho, ninguém me compreende. Né? Todo mundo está contra mim. Se a gente começar assim, a gente não faz nada. E a gente vai enlouquecer. Então, eu acho que essa mensagem abarca muita coisa. E fala especialmente àqueles que já estão nessa fase do despertar,
já estão comprometidos com o melhoramento pessoal, nunca se esquecer que o nosso compromisso é de auto-iluminação. Nunca se esquecer. Eu nunca me esqueci de uma mensagem espiritual que nós recebemos há muitos anos, que o Espírito dizia mais ou menos assim. Ele dizia para o grupo, né? Não apenas para mim, mas para o grupo, e dizia mais ou menos assim: vocês nunca se esqueçam de duas coisas, dos necessitados e do Cristo. Haja o que houver. O que é que eu entendi dessa mensagem? A doutrina é maravilhosa, tem um acervo de conhecimentos, tem fantásticos conceitos científicos, filosóficos, mas nunca esquecer do Evangelho, nunca esquecer da dimensão moral, porque se a gente se afasta de Jesus, a gente corre o risco de tornar o Espiritismo uma parapsicologia muito elegante, só de fenômeno mediúnico. E do outro lado, os necessitados. Por quê? Porque no contato com os necessitados de toda sorte, a gente também se fortalece, a gente também cresce, a gente também aprende. Porque do contrário, a gente fica na zona de conforto, a gente não é incomodado e a gente só fica no espiritismo intelectual. Quando eu falo necessitado aqui, não é apenas o carente material, é o carente de toda sorte. Madre Teresa de Calcutá tem uma mensagem que ela disse isso, né? Que os corações que ela mais teve piedade são os corações que estão em berço de ouro. As carências que ela viu, os dramas pessoais, as dores da alma. Então, é mais ou menos isso. Vamos franquear a palavra agora. Comentários. Lia está perguntando aqui por que os espíritos e os homens de bem elevados, alguns dos quais têm uma capacidade de antecipar o futuro na presciência, ou têm um domínio e conhecimento das coisas, porque eles não ajudam no sentido de debelar fome, de debelar as necessidades materiais. Essa questão é muito complexa, tem vários fatores. Um deles é o seguinte, que o mundo espiritual teria recursos para sanar de maneira violenta, teria. Já comentamos isso aqui. Haveria vários recursos para isso. Por que não faz? É porque deve haver alguma utilidade, alguma providência nisso. A verdade é que a fome, a guerra, as necessidades materiais de toda a natureza são opções nossas em face do nosso atraso. Se os espíritos bons reencarnarem ou se materializarem à luz do dia para tentar comover a sociedade, poderia até gerar um choque. Mas isso não necessariamente muda os sentimentos. É só eles desaparecerem e a gente continuaria como tal. Por isso que a caminhada, o processo evolutivo é lento. Porque as coisas estão assim, porque ainda somos atrasados. E como a tarefa do mundo espiritual é promover o nosso crescimento, essa mudança exterior a gente não vê ainda de inopino, porque é resultado desse crescimento. E crescer interiormente é muito penoso, é muito devagar. Né? Porque, de fato, se, por exemplo, Jesus quisesse reencarnar com toda a equipe dele de Cristos, seria um festival de bênção. Mas a tarefa é de estender a mão, de auxiliar a criatura a caminhar. Se os Cristos reencarnarem, eles vão caminhar por nós? Eles vão fazer da Terra um paraíso? Vão. E a gente vai ficar embevecido pelos exemplos deles. Mas continuaríamos como estamos. Não mudaríamos por isso. Então, eu acho que tem a ver com isso. A tarefa do Evangelho é de redenção da criatura. Por isso que os apóstolos não eram anjos. Porque Jesus poderia escolher anjos para estar com eles. Por isso que os apóstolos eram colaboradores deles? Eram servidores da sua mensagem? Mas eram criaturas ainda com características humanas, que estavam em processo de se angelizarem. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala que a mente é assaltada por ilusões, não é? Que a nossa mente é assaltada pelas ilusões do mundo material. Eu acho que isso é o grande diferencial, que faz com que a gente ainda fique tão apegada à matéria, à terra, às coisas do dia a dia, e não vislumbre o mundo espiritual e o nosso despertamento, né? Eu acho que a ilusão de que a gente acha que a gente é um corpo que tem um espírito e não um espírito que está transitoriamente no corpo, faz toda a diferença na hora que a gente vai nesse despertar. Eu acho que isso, essa parte de Emmanuel, eu acho que
Uma parte que me choca, né? É a parte de trabalhar para o Senhor com desinteresse. Eu fico imaginando sobre isso do desinteresse pessoal. Porque, ainda que o meu móvel seja a boa vontade de servir, eu tenho o interesse de evoluir. E eu coloco muito do meu ego. Então, isso de buscar o Cristo, né? Buscar o que é do Cristo e não buscar o que é do ego, é algo que eu não consigo ainda compreender. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu não sei se eu consigo compreender também não. Porque Kardec abordou no capítulo Perfeição Moral essa questão do interesse pessoal e ele vai dizer o seguinte, eu sempre cito isso, que o interesse pessoal é aquilo que está mais enraizado na criatura. Quase sempre, ela comentou aqui sobre mesmo fazer o bem por interesse, ainda que o interesse seja evoluir. Né? Isso está tão arraigado que Freud, em outras palavras, quando elaborou a sua teoria da psicanálise, ele sempre associava, eu falei isso aqui quando a gente discutiu orgulho e vaidade, ele associava na teoria da psicanálise o narcisismo como constituição estrutural da criatura humana. Ele chegava a teorizar de que talvez não haja vida humana sem narcisismo. Porque sempre a gente coloca algo do nosso ego. Né? Freud vai chegar a especular que a morte de um ser querido nos fere muito, não pela preocupação do outro, mas o que o outro fez comigo. O outro não era nem para morrer, porque quando morreu, olha o que ele fez comigo, me magoou. É a leitura freudiana pessimista da criatura humana. Não estou dizendo que toda a dor do luto é nesse sentido, mas ele teorizava assim. E realmente Kardec, nesse sentido, Kardec vai quase que em sintonia com Freud, embora a conclusão kardeciana seja positiva, dizendo que quase sempre o interesse pessoal está arraigado. Porque o egoísmo é um desdobramento desse interesse pessoal. O egoísmo tem a ver com o instinto de conservação, prendeu a matéria, que é uma coisa boa, porque o instinto de conservação nos prende a matéria, para a gente não querer morrer por qualquer motivo. Mas desse instinto de conservação se desdobrou a noção do ego, em uma linguagem psicológica e psicanalítica, a noção de identidade pessoal, né, e de interesse próprio. Então o interesse próprio gerou o egoísmo. Kardec vai dizer, depois da superação do egoísmo, ou seja, depois da superação dos vícios, sobra interesse pessoal. Está lá em Perfeição Moral. Ou seja, depois que você venceu as imperfeições, ainda sobra interesse pessoal. Olha que coisa. Você achava que era só superar as imperfeições? Não. Ainda tem mais. E o interesse pessoal é algo tão arraigado que é difícil a gente dissociar. Né? É difícil a gente dissociar. Por isso que quando a gente vê esse martírio de uma Joana d'Arc, que parece que vai na contramão do próprio instinto de conservação, né? Ser queimada e não recuar, um Giordano Bruno e outros, eu acho que aí a gente tem uma noção talvez mais chocante dessa superação do interesse pessoal. A abnegação, né? Ou seja, essas atitudes que às vezes a gente vê numa figura materna. A gente vê. Não estou dizendo que é o amor de mãe, é um amor perfeito, que não tem o ego, porque as mães são criaturas humanas também, com as suas imperfeições. Mas é aquele amor mais próximo, talvez. E em alguns momentos a gente vê uma figura materna que tem atitudes que vão prejudicá-la em prol do outro, né? E que a gente entende aí, talvez, esse desinteresse, né? Agora, é interessante pensar o seguinte, que a ideia de eu saber que eu estou evoluindo não é negativo. Do contrário, Deus não daria inteligência para a gente raciocinar e pensar. Então, eu sei que eu caminhando por um caminho de discernimento ético, eu vou evoluir. Não há nenhum pecado em eu saber disso. Acontece, no entanto, que o indivíduo que vai perdendo esse interesse pessoal, ele já nem contabiliza. Ele nem fica assim, o bem que eu estou fazendo aqui, a ajudazinha que eu estou dando no Sheila, o dinheiro que eu estou colaborando né, na direção, né, as notas fiscais que eu contabilizei que eu estou dando aqui, a cesta básica que eu doei, aqui eu vou ganhar um bônus horas aí legal, eu estou contabilizando que eu vou ficar melhor que André Luiz quando desencarnar. É uma contabilização. Não é negativo pensar nisso, mas é um grau de maturidade. O espírito chega, o indivíduo naturalmente, não precisa fazer muita... Naturalmente ele chega a um ponto que ele já nem pensa nisso, ele já faz o bem pelo prazer de fazer o bem. Né? Joana tem uma mensagem que ela diz o seguinte, está no livro Jesus e Atualidade, Jesus e Posses. Ela vai dizer o seguinte, desapega-te dos bens terrenos, porque os bens terrenos que você se apega não constituem o apego mais importante. O apego mais importante não são dos objetos. Esse apego é banal.
Mas o problema é que o apego de determinados objetos esconde outros apegos. Os apegos a determinadas paixões morais. Ou seja, a gente vai exercitando o desapego do material para um dia se desapegar de paixões, desapegar de determinados vícios que estão por detrás. Por isso que ela tem uma mensagem que eu acho emblemática, que ela vai dizer assim, em episódios diários, ela vai dizer o seguinte: treina suavemente o desapego daquilo que é supérfluo, para um dia conseguires se desapegar daquilo que é essencial, que de alguma forma também é supérfluo. Isso, exatamente. Exatamente. Tem o missionário é um tarefeiro, né, que está imbuído de algum propósito que fomenta o progresso. Não necessariamente é espírita e não necessariamente é religioso. É um obreiro, exatamente. E há missionários, claro que a mensagem está falando do trabalhador, do bem e das verdades espirituais, independente de credo religioso. Mas há missionários para determinados aspectos, né? Um missionário para determinado setor. Mozart, por exemplo, era um grande missionário da arte, mas sua vida pessoal era um tanto desorganizada. Albert Einstein era um extraordinário missionário na tarefa que ele trouxe ali, é um dos atomistas gregos de volta. Ele trouxe a noção do átomo, da matéria, em desabrochamento ali na teoria quântica, na física relativista, né? Mas ele não era missionário em outros aspectos, não. Que dirá as esposas dele, que não tinha muita boa coisa para falar sobre ele. Então, quer dizer, a gente tem às vezes esses missionários de aspectos particulares, né? Agora, os obreiros do Senhor, da mensagem do Espírito de verdade, está falando daquele indivíduo que é trabalhador do Evangelho. Não necessariamente do Evangelho para uma religião, mas trabalhador do bem. Como você citou alguns desses exemplos. Aqueles que estão promovendo o bem. Fala sobre rapidinho. Eu queria comentar sobre essa frase, né, dos obreiros do Senhor, os servidores que calacham os vossos filhos e as nossas discórdias para não deixar a obra prejudicada do Evangelho. Mas agora eu pergunto, Jesus, no tempo dele, o trabalhador da vinha, ele chamou esses 12 apóstolos e com todas as imperfeições, discórdias e tudo mais que houve entre o apostolado, ele nunca tirou nenhum deles, né? Porque aqui fala como se esses servidores pensiones não seriam mais os eleitos, quer dizer, já seria então a perfeição do obreiro, né? Esse último capítulo. Mas Jesus demonstrou, e aí vem Joana e diz o seguinte, aqui no convite ao trabalho, o trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante. E também no livro Seara dos Médios de Emmanuel, ele também fala o seguinte: seja onde for, onde estiveres, és instrumento do bem chamado a prestação de serviço. Né? Então, quer dizer, sempre a pessoa deve ter alguma coisinha ali boa que pode ser servidor do bem, por mais imperfeito que seja. Exato. Sem dúvida nenhuma. A tarefa de Jesus engloba aspectos muito sofisticados na relação com os discípulos. Porque os discípulos eram companheiros dele, tarefeiros que assumiram a tarefa antes do berço para estar com ele, com as suas características, as suas imperfeições. De propósito, Jesus tinha aquele material humano com imperfeições. Haroldo Dutra Dias gosta de colocar isso, e Joana tem uma mensagem que ela fala isso, né? A única traição que a gente sabe, que o indivíduo já sabia antes, e mesmo assim perdoou antes. Né? Ou seja, o indivíduo já sabia que ia ser traído, e disse na última ceia, eu perdoo vocês. Né? E olhou para Judas e disse, Pedro, se ele me negar, eu imagino a cara dos apóstolos. Eu acho que João Evangelista, eu não vou dizer nada, porque do jeito que ele está dizendo, você vai me negar, você vai me trair, se eu disser alguma coisa, ele vai dizer alguma coisa de mim. Né? Porque, agora, é interessante pensar que Jesus, ele tinha também aspectos particulares para cada discípulo, né? Para cada discípulo. Ele não tinha intimidade com Judas que ele tinha com Pedro, João e Tiago, os três mais próximos dele. Isso é interessante a gente pensar, porque aqueles talvez tinham mais condição de compreendê-lo, né? Isso é interessante. Os três que ficaram no Monte Tabor, os três que foram no Monte das Oliveiras, os três que dormiram, Pedro, João e Tiago, né? Isso é interessante. Não tinha o mesmo aspecto. Ele sabia... A questão de Jesus com aqueles discípulos é interessante assim. A tolerância dele e a capacidade que ele tinha de acreditar no poder de regeneração. Porque ele seria a vítima deles,
E ainda assim ele confiava na transformação deles. Futura. Não era imediata. Então isso é interessante a gente pensar. Isso é interessante a gente pensar. E ele trabalhou todos, né, nesse sentido. Em alguns momentos o próprio Cristo calou as discórdias, né, impôs silêncio a si mesmo para não perturbar mais. Né, porque havia também muita picuinha entre os discípulos. Né, e isso se repete. As experiências que os apóstolos passaram na época do Cristo, a gente passa todo o tempo agora. Nas nossas proporções. Não é para a gente colocar distante, não. As vivências que a gente tem hoje de convivência, as dificuldades. E hoje, agora, potencializado. Porque no passado, assim, a gente fazia uma fofoca aqui, até chegar na outra cidade do interior, demorava um pouquinho. Agora a gente coloca no grupo do WhatsApp, que na mesma hora todo mundo fica sabendo. Né? E o que é interessante é a capacidade que a gente tem de distorcer e corromper assuntos. Eu ouvi que fulano de tal na cabine de passe fez isso e aquilo. Aí a gente vai, muda, distorce, aumenta, fantasia, chega na direção da casa, uma coisa totalmente transformada, e daqui a pouco a casa espírita está em pé de guerra. Eu vejo isso toda hora. Onde as pessoas nem se falam. Porque uma fofoca que ouviu, e que aumentou, e que distorceu, e que mentiu, e a gente está sendo veículo disso. Como diz uma mensagem de Almano, a gente está corrompendo os assuntos. Isso que é importante a gente pensar. Os discípulos, em alguns momentos, faziam isso. Jesus estava sempre atento. Né? Para isso. A gente vive isso hoje. No raciocínio dos espíritos, a gente vive. Tem gente que chega no raciocínio dos espíritos e quer detonar. São pessoas tóxicas. Chegam para detonar o raciocínio dos espíritos. E depois saem. Porque como não consegue... Não vou falar mais, porque para me defender eu teria que atacar outras pessoas. Né? E eu estaria incorrendo nos erros delas. Né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. Qualquer tarefa, qualquer obra, a gente vê isso.